Olá, galera que acompanha as entrevistas do Bocão News. Recebemos hoje aqui o Moacir Gramacho, diretor do Teatro Castro Alves. Isso. Moacir, seja muito bem-vindo. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Parabéns pela visibilidade aí desse Web TV, que é fantástica, né? Sim. É isso aí. Durante o nosso bate-papo aqui, a gente vai falar sobre esse um ano após aí a reinauguração, né, da Concha Acústica, né, que ficou 2 anos, né, fechada, aí um ano para obras, reabriu no ano passado, e aí sucesso absoluto, aí comemorando agora um ano aí após essa reinauguração. É, sucesso absoluto, assim, tem alguns dados, né? Por exemplo, a gente, esse ano, que é um ano de implemento desse grande equipamento que a Bahia ganhou, que é uma nova concha, mas que ela tem uma coisa que eu acho super importante, assim, e que todo dia minha grande dúvida depois que a gente inaugurou era a resposta do público e dos artistas, porque a concha sempre foi um dos espaços mais queridos dos artistas, né? E assim, tem sido uma unanimidade, tanto a resposta do público como dos artistas, porque tem uma coisa que eles falam, que a primeira vez que eu ouvi foi dita por Saulo, esse grande parceiro, esse grande artista da música baiana brasileira. Ele um dia me perguntou assim: Gramacho, vocês vão mexer no paredão? Aí eu disse: que diabo é o paredão? E olha que coisa engraçada, se você fica no centro do palco da concha como artista, a visão que você tem é de uma parede humana. Você não tem outro espaço no Brasil assim. Por quê? Porque a inclinação da arquibancada em relação à distância do palco lhe dá essa visão. Então, a concha, apesar de ser um anfiteatro, um espaço ao ar livre, ela é quente. E eu disse: não se preocupe não. A reforma manteve essa relação, né? E aí, assim, eu queria te dizer que é um dado importante, assim, a gente teve essa resposta, mas teve alguns números que começam a surgir agora, que a gente está fazendo um grande balanço. Por exemplo, até 2013, nos últimos 10 anos de trabalho da concha, a média era de público por ano, claro, varia muito, né, de ano a ano, era em torno de 130 mil pessoas. Esse ano, nós tivemos 250 mil pessoas. Assim, um ano de crise, né, um ano de muitas dificuldades, mas tivemos 250 mil pessoas com uma grade de espetáculos fantásticas, o que mostra, por outro lado, a potência da música brasileira, né? Então, assim, apesar, né, da crise, né, que atinge diversos segmentos do mercado no Brasil, né, a Concha Acústica se manteve firme aí e, como a gente falou no início, né, sucesso aí absoluto. Você falou um dado interessante, né, que os artistas gostam de tocar na Concha Acústica e, com certeza, tanto os artistas quanto o público sentiram falta, né, desse espaço cultural durante o período que ela ficou fechada aí para a reforma. Em referente aos artistas, né, desse gosto, né, de gostar de tocar na Concha Acústica, o que é que o senhor acha, a que se deve isso? Porque a Concha Acústica é considerada um dos melhores espaços culturais aqui de Salvador para eventos. Eu até acrescentaria, diria que um dos melhores espaços culturais do Brasil. Tem uma questão da arquitetura, né, da relação, o desenho dessa arquibancada, aliás, o desenho da arquitetura de todo o espaço do Teatro Castro Alves, né? Essa requalificação, essa reforma, que foi feita agora pelo governo do estado, que agora completa um ano na sua primeira etapa, ela foi fruto de um concurso público que foi realizado em 2010. E esse concurso, eu tenho uma grande satisfação de dizer que o termo de referência do concurso foi feito em parceria com os Institutos Arquitetos da Bahia e pela equipe interna do TCA, ou seja, os técnicos e técnicas do Teatro Castro Alves que entendem como aquela máquina funciona. E havia duas unanimidades. Primeiro, que o Teatro Castro Alves, a sua sala principal e a sala do coro, não poderiam parar durante a obra. Segundo, o fato de respeitar aquela arquitetura. Aí você, poxa, outro dia uma repórter, a Eduardo Zeda, um beijo para você, Zeda, se estiver ouvindo aí, ela me fez uma pergunta que eu achei muito bacana, que tem um pouco a ver com essa sua pergunta. Você fica falando, Gramacho, que o TCA isso e aquilo, o que é que esse TCA tem de tanto especial? E eu te diria o seguinte: por que os artistas, pegando essa pergunta, amam o espaço? Pela quantidade de pessoas que estão ali concentradas, 5 mil pessoas, distantes de uma proximidade muito grande ao palco. Essa é uma questão. Pelo desenho da arquibancada e pela localização desse complexo no coração de uma cidade que tem esse centro antigo, que é a cidade de Salvador, não é qualquer cidade. Sim. Não é? Então, a arquitetura, o lugar e
a acústica. Eu queria falar reiteradamente dessa questão da acústica, porque há uma inteligência em quem pensou a implantação original, quem colocou a arquibancada naquela posição, lá nos anos 50. Não é? Isso possibilitou com que você tenha, por exemplo, a ventilação, ela está perpendicular ao palco. Isso faz com que a voz ela se desloque na direção da arquibancada. Então tem vários fatores. Agora, tem uma outra questão e que a gente tem uma honra muito grande agora de estar comemorando esse um ano com o Gal Costa, que são os 50 anos do equipamento, né? A Concha faz 50 anos de idade junto com a comemoração de 50 anos do tropicalismo, que é esse movimento aí que eu acho que ele, mais do que marcar a arte brasileira, marcou o século XX, né? E junto a Gil, Caetano, Gal, Torquato Neto, Rogério Duarte, Tom Zé, dentre outros, Gal foi essa grande figura que com sua poesia marcou esses anos da Tropicália, né? Então, assim, a Concha, ela, se por um lado, ela é querida pelos grandes artistas, tem a ver com a sua capacidade, seu desenho, sua arquitetura, mas também pela tradição, não é pela história da própria música brasileira, a música baiana, né? Uhum. Entendi. No caso dessas, você falou sobre a comemoração de um ano, né, com o show de Gal Costa, né, e durante esse um ano, desde o ano passado até hoje, como a gente já falou, a Concha já recebeu diversos artistas de diversos ritmos musicais. Durante esse período de um ano, após a requalificação da Concha, qual foi assim o maior público registrado dentre esses shows? Quais atrações assim levaram o maior público para a Concha? Assim? Você tem esse dado para gente? Não, eu tenho assim, nome de artistas que tradicionalmente sempre lotam a Concha. Por exemplo, Djavan. Djavan tem, na sua história, a gente tem registrado que ele se apresentou durante 16 vezes na Concha Acústica. Todas lotadas, não foi assim, não foi diferente nesse ano, né? Caetano Veloso. Mas a gente teve, assim, o que eu acho interessante da Concha é perceber que ela alberga um leque de pessoas e atinge várias gerações, várias faixas etárias, né? Por exemplo, eu considero que nós tivemos um show antológico, que eu até vim com a camisa aqui em homenagem a eles, que foi a inauguração da Concha e da obra com o reencontro dos novos baianos, né? Eles depois, o mais bonito ainda, foi eles entrarem em turnê. A primeira vez que eles entram em turnê, depois de anos sem se juntarem no palco, foi na inauguração da Concha Acústica. Nós tivemos também um show que eu acho que aconteceu bem recente, que eu considero uma obra de arte show, que foi o show de Criolo. Pela inteligência, eu diria assim, inteligência emocional do show, pela qualidade sonora, pela parte de audiovisual, a parte de direção artística, assim como teve Zé Ramalho também. Né? Recentemente teve Alceu, Elba e Geraldo Azevedo. Da mesma forma, nós tivemos uma coisa que eu achei muito importante, que foi criada pelo nosso queridíssimo secretário de Cultura, Jorge Portugal, que é o projeto Janela Baiana. Eu achei genial o projeto Janela Baiana. E ele foi feito assim, a gente começou a pôr em prática devagarinho, e agora mesmo amanhã não, sábado, né, depois de amanhã, a gente tem uma versão do Janela Baiana junto ao show de Gal, com a apresentação de Nara Gil, o DJ Mangaio, e a nossa maravilhosa, assim, eu sou fã dela, Márcia Castro. O que é o Janela Baiana? O Janela Baiana é o seguinte, a gente negocia com as pautas da Concha, porque assim, como é que a Concha atrai suas pautas? Como grande equipamento que é, como todo equipamento que vive de suas pautas também, há uma gestão dessas pautas, uma gestão super inteligente. Eu queria registrar aqui um beijo e um abraço para Rose Lima, que faz esse trabalho, que não é um trabalho fácil, no sentido de fazer com que as pautas não conflitem. Sim. Por exemplo, se você tem na mesma semana uma demanda de música romântica ou música sertaneja, a gente indica as produções que separem, porque Salvador é uma praça, não é uma praça como São Paulo, onde você talvez absorva esse tipo de conflito. Então, dentre outros tipos de gestão, não é? O Janela Baiana faz com que a gente aproveite as pautas e insira dentro dos espetáculos músicos da terra, que foi a ideia do Jorge Portugal, que é genial. Então, a primeira apresentação foi com o Zeca Pagodinho, e aí a gente teve Nelson Rufino,
que se apresentou e foi super bonito. Zeca ficou super apaixonado por esse projeto. Agora a gente tem em Márcia Castro. Então, assim, a Concha também abriu essa possibilidade, né, para os artistas da casa. Entendi. Bom, assim, a Concha, né, ela foi requalificada, né, e agora todo o complexo, na verdade, do Teatro Castro Alves, né, a qual a Concha Acústica faz parte, está passando por esse processo de requalificação também, como o próximo passo agora é a Sala do Coro. Né? Como é que vai ser feito esse processo de reforma da Sala do Coro? Olha, dentro do que é previsto pelo projeto, né, eu falei há pouco que toda essa reforma, essa requalificação, eu gosto de reiterar isso porque é muito importante, sabe? Eu acho assim que é uma coisa que eu acredito como profissional da área de arquitetura, que os espaços públicos, pelo menos os espaços públicos, só devem ser tocados através de concurso público. Assim, todas as grandes capitais do mundo acontecem. E nós realizamos um concurso público, quem ganhou foi o Estúdio América, para fazer a reforma do Teatro Castro Alves. Mas o sucesso de um concurso, mais do que o projeto, é o termo de referência. É como você desenha as diretrizes do que vai ser a reforma. Não é? E lá atrás, quando nós fizemos isso em 2010, havia uma exigência que foi fundamental, de que toda essa reforma pudesse ser feita em etapa. Aí você pode perguntar, poxa, mas o teatro estava funcionando? Estava, a Concha estava funcionando, mas estava na iminência de ser fechada, ou pelo menos a lotação da Concha, que hoje nós temos a capacidade para 5.000 pessoas, teria de baixar para 3.000, o que inviabiliza, economicamente falando, os espetáculos, e que dá outro tipo de caso. Sim. Por quê? Porque com aquele advento trágico da Boate Kiss, infelizmente a gente precisa de ter essas tragédias, né, para que as leis mudem, todas as normas de segurança do Brasil mudaram e a Concha ficou fora de norma. Dos méritos dessa reforma foi colocar a Concha dentro dos padrões de qualidade internacional de acessibilidade, né? Então, voltando ao que você estava falando, o projeto previa a requalificação sendo feita em etapas. A gente executou a etapa da Concha, o próximo passo é a Sala do Coro. O que é que vai ser feito na Sala do Coro? O complexo TCA ele tem uma característica muito interessante e ímpar. Além de sua localização na cidade, além dos traços únicos de sua arquitetura, com a assinatura do arquiteto Bina Foniar, carioca, o Teatro Castro Alves ele é composto de vários palcos, cada um com uma característica, né? Enquanto eu tenho uma Concha Acústica que é esse anfiteatro a céu aberto, espaço democrático, aberto para todo tipo de linguagem, com capacidade para 5.000 pessoas. A sala principal, palco italiano, com uma versatilidade cênica muito grande, um dos maiores palcos ainda do Brasil, com capacidade para 1.500 pessoas. A gente tem a Sala do Coro, cujo coração, eu diria que é o coração mais o teatro de ator, o teatro de autor. E é nesse viés que a gente vai requalificar a sala. Ela vai perder o palco italiano, ela vai ganhar versatilidade cênica, ou seja, você vai ter uma sala dentro do que internacionalmente se chama de black box. É uma caixa preta, onde você vai ter o teto móvel para fazer todo tipo de montagem e todo tipo de arquibancada. Inclusive para gravações, a gente tem uma demanda lá no teatro que é incrível, gravações de CD. Tanto de música clássica, no formato de cameratas, né, porque a sala tem uma capacidade para 200 pessoas, é um palco pequeno, como para voz, violão, para pequenas bandas. Entendi. Aí, no caso, após a requalificação, né, como o senhor mesmo falou, que a reforma do complexo do TCA é feita por etapas. Veio a Concha, agora a sala do Coro e, posteriormente, a sala principal. Durante a reforma, durante esse processo de requalificação da sala principal, como é que vai ser feito a divisão de shows? Né? Por exemplo, os shows do teatro vão ser provavelmente transferidos para a Concha. Como é que vai ser feito esse processo? É muito, muito bacana isso aí que ele está perguntando. É muito bom. Porque um dos focos de requalificação da Concha foi dotar do espaço de uma requalificação técnica para que ele pudesse absorver uma gama de espetáculos que só se apresentavam na sala principal. Teatro, por exemplo. Lembre que a antiga Concha ela tinha aquela cobertura curva e o que a gente chama de rudimento, que é o teto,
ele tinha limites, ele não tinha várias cenas, não tinha nenhum equipamento cênico. A nova concha vai ter. Eu vou ter várias cênicas, eu vou ter tudo, como já tenho na concha, o necessário para você apresentar, por exemplo, uma peça de teatro. Claro, uma peça de teatro adequada para um público de 5.000 pessoas. Sim. Porque a pior coisa que pode acontecer na concha é você apresentar um show e ele ter pelo menos 1.000, 1.500 pessoas. Já aconteceu grandes shows assim, inclusive, né? Mas é difícil especialmente para quem está no palco, né? É claro que a gente está fazendo aí um quebra-cabeça, um planejamento, no sentido de garantir que a cidade, porque Salvador, infelizmente, ela tem ainda uma demanda muito grande, né? Uma necessidade de palcos. Eu acho, por exemplo, que a gente deveria ter aqui uma sala para 2.000, 3.000 pessoas. Uma sala aí meio como o Teatro Guaíra, assim como uma sala para 20.000 pessoas. Porque tem vários patamares de shows, Sim, né? sim. Então a ideia é o que puder ser transferido para a concha e o resto vai ter que se adequar aos outros espaços da cidade. Mas assim, a concha está preparada. É isso aí. Na verdade, muitas pessoas ainda falam assim que Salvador é uma cidade ainda carente, né, de shows, de receber grandes shows, principalmente shows de atrações estrangeiras, atrações internacionais. Há alguma possibilidade ou já houve algum tipo de negociação ou se ainda há essa possibilidade da concha acústica receber shows internacionais também? Olha, a gente tem agora aí Paul McCartney, né, que vem para a Bahia e vai para o espaço mais adequado, que é a Arena Fonte Nova, pela sua capacidade. Ontem uma repórter me fez essa pergunta e eu disse, olha, graças à potência e à riqueza da nossa música, todo dia nós recebemos atrações internacionais. Gala Internacional, Ivete Internacional, Djavan Internacional. Eu entendo a pergunta enquanto ao que circula de música e espetáculos estrangeiros no ano. Ocorre que tem uma gama de espetáculos para os quais a concha é pequena. Como para a Ivete, quando ela vai para a concha, a gente fica morrendo de medo. Assim, a gente diz assim, ó, faça a voz de violão, porque a Ivete é para 20.000 pessoas, né? Sim, sim. É uma estrela internacional que atrai 20.000 pessoas, daí a concha fica pequeno. O formato de show para a concha é pequeno. Então, assim, o que eu acho que abre agora com a requalificação, porque a gente tem agora uma possibilidade de albergar, por exemplo, um formato como o Circo du Soleil, que já deixou de se apresentar no teatro porque queria fazer uma piscina. A gente pode fazer tudo isso agora lá nessa nova concha, dada a requalificação técnica que aconteceu lá, né? Entendi. No caso, o senhor falando nisso da conservação de algumas características da concha, né, como o formato da plateia, né, do público, mas depois dessa requalificação, o que foi que mudou na concha acústica? Excelente pergunta essa. Olha, o que eu acho grande mérito do projeto do Estúdio América, né, e da equipe de lá do TCA, junto com a Fundação Cultural, o governo Rui Costa, assim como o governo Wagner, tem tratado o Teatro Castro Alves com um carinho muito especial. Não só em relação ao seu espaço físico, mas em relação ao pensamento de gestão, por exemplo, apostar no concurso público, apostar nessa obra não é para qualquer um, não. Sim. Sabe? Eu me sinto muito orgulhoso da confiança que é dada a essa equipe. Em relação ao que mudou na concha, fora questões técnicas, como você adequar o projeto às novas normas de segurança, tem algumas questões que são muito importantes. Não sei se você lembra, o House Mix, que é o lugar onde fica ali o controle de som da concha, ele era lá embaixo. A gente cortou a arquibancada, aquela arquibancada toda de concreto, ela foi cortada de cima a baixo. O House Mix subiu, porque ele ficava no pior lugar. O House Mix é o lugar onde o músico tem que ficar ali, operando o som, e ver e ouvir o show. Os músicos ficavam, os técnicos de som ficavam ali, e na hora do espetáculo eles tinham que subir lá para cima para ouvir. Então, essa foi dentre as questões técnicas que foram realizadas para otimizar o trabalho da concha, né? Outra, aquela cobertura da concha, a cobertura antiga era uma cobertura circular e era pequena, e a capacidade de carga, estou falando sobre pontos de carga de energia elétrica, limitava muito a quantidade de equipamentos que os espetáculos traziam. Hoje não, eu posso absorver qualquer tipo de espetáculo e eu tenho
digamos assim, esse teto que a gente chama de passarela técnica, eu posso projetar ali 2 ou 3 espetáculos ao mesmo tempo. O que garante com que eu tenha uma pauta mais intensa. E a mudança entre os cenários, além de você possibilitar uma versatilidade cênica maior, eu tenho uma mudança muito mais rápida. Porque foi feita toda uma série de interferências técnicas, como o caminho dos cabos, né? Eu venho com cabeamento, passo pelo house mix, vou até lá a máquina, as mesas, de onde está o operador, passo e volto para a passarela. Então eu tenho todo um circuito fechado. Ou seja, nós somos um equipamento realmente que possibilita mais velocidade. Com mais velocidade entre as montagens, eu posso oferecer mais shows. Sim, sim. Né? Outra questão, não sei se você lembra, os camarotes da Concha eram o pior lugar da Concha. Além deles serem pequenos, a visibilidade era muito ruim e havia um grande problema. Hoje em dia, o camarote é um lugar mais de convenções, de pequenas convenções. Às vezes você tem uma produtora que quer um grande camarote. Então, com a reforma, os camarotes eles são subdivididos. São 6 camarotes com divisória entre eles. Eu posso ter 2, 4 ou um grande camarote, onde eu posso fazer uma grande convenção. Esses camarotes estão, por sua vez, ligados com uma antessala que serve para uma exposição de fotografia, para exposição de quadros. Então, esse espaço, camarotes, junto com a parte lá de baixo, onde tem os camarins, onde foi feita uma sala polivalente, climatizada, possibilitam um formato que a gente não tinha esperado até então. Essa nova Concha, ela é um espaço excelente e adequado para você fazer pequenas convenções. Uma convenção de 200 pessoas. Você fica lá 3 dias imerso, utiliza os camarins, essas partes dos camarotes, essa parte da sala de imprensa, para fazer encontros, palestras. E isso dota o equipamento de uma característica que é a nossa grande ambição, que junto, quando a gente fizer toda a reforma, né, transforma o teatro no grande complexo cultural. Ele já é enquanto demanda, mas ainda falta. Você mostra para a gente encerrar, a gente falou sobre as grandes, na verdade a Concha Acústica tradicionalmente já recebe grandes nomes da música brasileira, enfim, diversos artistas já passaram pelo espaço, mas o que é que o público, o frequentador nato ali da Concha pode esperar agora? Já tem shows previstos? O que é que o senhor pode adiantar para a gente? Olha, a gente está em fase de finalizar a parte burocrática, a parte de contratual, com Criolo, com Pitty, dentre outros, mas a gente está fechado. Martinália, Zé Ramalho, Alceu tem previsão para vir 2 vezes já esse ano, além de espetáculos dentro dessa linha de teatro, musicais, tem um monte de coisa. Agora, assim, eu posso garantir que Alceu deve estar fechado para novembro e Djavan também. Assim, eu estou falando do que está fechado em contrato. Já está fechado, mas com certeza novidades boas virão por aí. Com certeza, é isso? Muitas. É isso aí, esse foi mais uma entrevista aqui do Bocão News. Recebemos hoje o Moacir Gramacho, diretor do Teatro Castro Alves. Muito obrigado, Moacir, pela sua... Obrigadão aí pela atenção. Vão à Concha e vão conferir esse show belíssimo, Estratosférica, de Gal Costa, comemorando o ano de Concha Acústica. É isso aí, galera. Um abraço e até a próxima.